dizer, não, isso não é para mim, né? Muitas pessoas não gostam de chamar dessa forma, mas eu costumo dizer que é um processo de autoconhecimento que visa nos conscientizar das leis sistêmicas universais, pertencimento, equilíbrio e ordem, né? Para que possamos superar os nossos conflitos e bloqueios que muitas vezes nos impedem de prosseguir na vida, quando estes princípios universais estão desalinhados em nossas vidas, ok? Então, hoje, com muita motivação, eu atuo no programa Transição de Carreira Sem Estresse, para gerar resultado significativo na vida das pessoas. Boa noite, Jace. Bom, Ione, eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouco da sua história de transição. Você tem uma história de transição, não é? Exatamente. Não é? Como todo mundo, dentro da astrologia, a gente fala o seguinte, que existem ciclos na nossa vida, né? Então, a gente, em primeiro momento, a gente começa a se questionar, né? Qual profissão vou escolher, né? E são as decisões que vai direcionando a nossa vida, o que a gente vai estar fazendo. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro ciclo de decisões, eu me vi sem saber se eu ia para medicina, que era estabilidade, né? Valor relacionado com a estabilidade. Ou o que eu fazia? Então, ali eu me vi assim, 12 anos tentando vestibular. Um vestibular muito concorrido, muito difícil. Entrei num processo cheio de estresse, envolvido, né? Muito jovem, eu tinha 17 anos na época, e carregava uma bateria de vestibulares que eu ia tentando. São Paulo, Minas, e naquela situação bem complicada. Aí foi a primeira vez que eu decidi, né, a questão de carreira aí, né? E eu peguei o formulário do vestibular, verifiquei qual era a pontuação que eu fazia, qual era o curso que eu conseguia passar. Foi a primeira forma que eu encontrei de tomar uma decisão consciente que o meu emocional não fosse tão abalado. Então, foi a primeira vez que a gente faz uma transição ali, uma desistência do curso de medicina e passei a fazer o curso de biologia. Quando eu tomei essa decisão, eu passei nos 2 vestibulares de biologia que eu tentei. E aí, cursei o vestibular, formei como bióloga, como você contou aí dentro da sua história, né? A primeira formação que eu fiz foi biologia. Lá dentro da faculdade, eu me apaixonei pela questão do corpo humano, né? Mas eu me envolvia muito com o que a mente poderia fazer, né? O que a mente poderia trazer de melhor, porque aquilo eu sempre fui uma pessoa questionadora em todo momento. E aí me formei, né? E como todo mundo, quando se forma, se vê novamente em um processo assim de decisão. Vou ficar, vou continuar a estudar, buscar mais aperfeiçoamento, ou eu volto para minha cidade e faço minha carreira profissional aí. E aí eu recebi no último ano de faculdade uma proposta para substituir uma professora. E o meu curso de biologia, foi feito para não ir dar aula. Para você ver, eu fiz bacharelado em biologia. Eu nem tentei licenciatura, porque eu falei assim, licenciatura, eu vou ter que ir para a sala de aula. Eu não quero sala de aula. E aí, o que me acontece? Eu me pego dando aula. E me apaixono por aquilo ali. Mas o meu sonho mesmo, dentro desse processo, era fazer
uma mostra científica, era estar orientando, era estar seguindo dentro de um caminho com os alunos. E aí, o que acontece? Eu me vi, naquele momento, me dando aula. Foram 12 anos dentro da sala de aula, dedicada exclusivamente àquilo ali, pesquisando, debruçada no que trazer de novidade, para que a aula não ficasse monótona, para que a aula não ficasse chata, para que o ensino de biologia fosse visto em um formato completamente diferente daquele formato que a gente tem costume de fazer. E aí, o que acontece? Eu comecei a me questionar. É isso mesmo que eu quero? É esse o caminho? Eu voltar no passado, né? Lá atrás, eu não queria dar aula. Por que eu estou dando aula? Por que não buscar algo diferente? E aí veio o questionamento. Quem eu sou? O que eu vim fazer nessa vida? Né? E eu comecei a fazer estudos, né, de desenvolvimento humano. Aí o primeiro contato que eu tive foi com ferramentas direcionadas a coach e reprogramação mental. Então, foi os 2 primeiros cursos que eu fiz. Aí eu tomei uma decisão de ir a São Paulo e fazer um curso de TFT, Terapia do Campo do Pensamento. Então, você vê que dentro da minha formação, toda a caminhada estava voltada para a mente humana, né? Voltada para o que o ser humano pode dar de melhor, o que ele pode buscar de diferente, como que ele poderia fazer aquilo ali. E aí, me vi num momento de muita tristeza profissional. Só que o fator segurança, né, o valor de segurança financeira, no caso, contava muito. Se eu chutasse o pau da barraca, se eu chutasse o barco, se eu pulasse fora do barco, eu ia me ver sem grana. E aí eu já estava com uma família constituída, com um filho pequeno, com um marido. Então eu não poderia desistir, tomar uma decisão de falar assim, não, eu tenho que sair daqui. Então, o que eu fiz? Eu me vi fazendo um curso de coach, conhecendo os perfis analíticos, acabei me conhecendo e senti que o que estava acontecendo de insatisfação, o que não estava legal dentro da comunicação. Ione, professora e alunos naquele momento. Porque foi uma guerra, foi um conflito muito grande. E aí eu comecei a fazer vídeos no YouTube, vídeos motivacionais, vídeos de desenvolvimento pessoal, vídeos que trabalhava com a questão de coach, mas eu fui bombardeada lá em 2014, bombardeada por alunos que tinham medo, tinham insatisfação do brilho do outro, do passo do outro, né? E aí, isso desmotivando você e você começa a questionar. Será que vale a pena eu ir por esse caminho? Será que vale a pena? Será que não é melhor eu continuar a dar minha aula, a dar o que eu sempre fiz, o que eu sempre gostei? E aí, naquele momento, eu estava em um caminho sem volta. Primeiro porque o autodesenvolvimento, que não é autoajuda, fica bem nítido isso, né? Porque a autoajuda é uma coisa e o autodesenvolvimento é outra coisa completamente diferente. Então, eu me vi ali naquele caminho de me conhecer, de saber quem eu realmente era, e eu não fazia parte daquele mundo que eu estava vivendo. Eu não fazia parte daquilo, daquelas pessoas com quem eu estava convivendo. E aquilo, às vezes, me machucava como pessoa, porque eu sabia que eu podia dar mais, que eu podia fazer mais, que eu era mais do que aquilo, e eu não conseguia, em momento nenhum, tomar a decisão certa. Até que, o que aconteceu? Eu fui demitida, eu me peguei sendo demitida, né? A princípio, eu não era para ser demitida, fizeram todo
percalço ali, né? E depois veio, um ano depois, veio a demissão. E aí eu me vi em um processo depressivo, porque eu estava no processo de transição de carreira, eu fiz até o coach, eu paguei um coach para transição de carreira, já tinha feito todo o planejamento, toda a rota de ação, eu já estava com tudo organizado, processo financeiro, como que eu ia convencer os familiares a estar do meu lado naquele momento, mas eu fui demitida. Então, todo aquele processo de coach de transição de carreira veio por água abaixo e eu me vi numa situação bem complicada, porque o dinheiro não tem mais. Quem entra no desenvolvimento humano acaba buscando livros, cursos e mais cursos, né? Eu tenho um perfil analítico, então cada vez mais eu quero saber o porquê, como, de que forma. Então eu tenho que ter os detalhes definidos daquilo. E aí, nesse momento que a demissão me veio também um outro processo, que foi uma coisa que eu até comentei com você. Eu falei assim, existem vários fatores que levam a uma transição de carreira. A doença leva a uma transição de carreira, que foi o primeiro momento em que eu pensei em desistir, porque eu estava com uma doença autoimune, né, 6 anos antes de acontecer essa segunda transição. Eu estava com doença autoimune e eu não podia passar estresse. E professor é o quê? Estressado todo dia. Professor sofre, né? Esse momento, ele é cobrado pelos pais, ele é cobrado pelos alunos, ele é cobrado pela escola e é uma cobrança constante. Então, o professor, ele vive um dia estressante. Ele não tem uma respiração tranquila. Ele não vive um dia feliz, tranquilo. E ele respira o trabalho 24 horas por dia, apesar dele ganhar por aqueles X tempo que ele está lá dentro da sala de aula. Mas esquecem que o professor trabalha muito mais do que isso, né? Por isso que eu valorizo essa classe, né? Sim. Então, a transição de carreira poderia ter se dado pela doença e veio por uma demissão. Pois é. Muitas vezes a mistura, né? A insatisfação também, né? Não sei se no seu caso, mas no meu caso também. Exatamente. A insatisfação e aí veio entra antes, a questão né? do relacionamento, porque às vezes... Com certeza. E você falou também essa questão do professor. Com certeza, o professor realmente, ele, como muitas profissões, né? Mas realmente a gente que foi professor, né? Eu, pelo menos, fui professora e eu sei perfeitamente que é uma profissão extremamente estressante. Agora, o professor, ele é extremamente fiel, né? Ele é fiel à sua profissão. A profissão é um sacerdócio, né? Bom, Ione, deu uma travada aqui, mas a gente vai aguardar aqui e voltar, tá bom? Enquanto a internet da Ione aqui ela tá com a imagem um pouco congelada, a gente vai aqui, eu vou aqui continuando, vou falando aqui, voltou agora, tá? Deu uma leve congelada na imagem, mas já tá voltando. Ok? Bom, vou falar aqui sobre os desafios de lidar com as crenças que nos mantêm na zona de conforto, nos impedindo muitas vezes de fazer uma mudança na vida profissional por receio de correr riscos e de sair perdendo. Foi isso que a gente falou aqui agora, né? Bom, Ione, eu gostaria que você falasse. O que você falaria para as pessoas? Me ouve, Ione? Eu gostaria que você... Tudo bem? Tô ouvindo, tá tranquilo. Pode falar. Ione, o que você falaria para as pessoas que ainda encontram-se muito presas a essas tradições familiares, né? Crenças familiares, como trocar o certo pelo duvidoso pode ser muito arriscado, né? E se nada der certo? O que você... Aí você já adiantou algumas questões aqui, né? Da sua história, né? Porém, você tem algo mais para falar a respeito? Olá, Fernando. Fernando Lima.
E aí, Ione, o que Bem, você quando a falaria gente para essas fala das pessoas? questões, quando a gente fala da questão de crenças, né, Uhum, relacionadas à carreira aí, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o medo, ele é uma emoção que vai estar vivendo com a gente o tempo inteiro. É uma emoção básica. E a maioria das nossas crenças vão estar enraizadas dentro desse medo, né? É o medo uhum. de não ser bom o suficiente. Ah, É o sim. medo de o que o outro vai falar se eu fizer, se eu tomar essa decisão. O que que o outro vai falar se não der certo, né? Então, a gente vai começando a ter estas dificuldades, né? Porque a gente a gente não sabe, como você disse aí, trocar o certo pelo duvidoso. Como é que eu vou saber se a carreira que eu estou, e eu ainda comentei hoje à tarde com você, conversando, que Uhum. algumas pessoas, elas não conseguem chutar o pau da barraca. Por quê? Porque elas têm uma carreira desejada por muitos. Por exemplo, trabalhar numa auditoria fiscal, né? Que tem ali uma quantidade de grana, né? Que traz uma estabilidade no final do mês para pagar as contas, né? Para dar um conforto à família, dar um conforto aos filhos, para ter condições de ter lazer. Então, a pessoa chutar isso para ir fazer, por exemplo, uma outra carreira que ela sonha, pintar, fazer artes plásticas, né? Então, Uhum. é muito incerto ser um artista, é muito incerto ser um empreendedor, né? Será que se eu abrir um negócio, né, hoje, esse negócio ele vai funcionar? Será que eu vou ter condições de bancar as pessoas que eu vou contratar? Então, quando a gente entra dentro desse processo de troca de carreira, deixando a estabilidade por uma instabilidade, por um incerto, por algo que eu vou arriscar, aí o medo ele se torna algo muito forte dentro do meu pensamento e aí vem desencadeando essas crenças que desde quando você era pequeno era embutido. O que, na minha família, por exemplo, eu fui criada que médico e dentista eram as carreiras melhores que tinha. Com o Ah, passar do sim. tempo, eu ouvi dizer que concurso público era o melhor que poderia trazer naquele momento. Só que eu não conseguia passar no vestibular. Eu me Uhum. achava incompetente, né? Eu me achava insuficiente. Então começava a vir crenças devido à base familiar que ficava embutindo o tempo inteiro, né? Problemas dentro da minha cabeça de eu me achar mesmo. Em algum momento o que que passa? Você pensa até em se matar. Nós estamos aí no mês de setembro, o setembro amarelo, né? O Hum. setembro que trabalha essa questão do suicídio. Uma das coisas relacionadas ao suicídio é exatamente isso. São as crenças, são as cobranças externas que as pessoas vão fantasiando, vão envolvendo. São nuvens, na verdade, são véus que vão colocando na nossa frente, que a gente se vê muito perdido com o que a gente está vivenciando e experienciando. E aí você pode perguntar assim, Ione, mas como é que a gente consegue entender isso? Como que a gente consegue trabalhar? Como é que a gente consegue saber se a gente está envolvido por essas crenças? Eu digo assim, para quem é leigo, se você Uhum. começar com aquele será que
já põe uma pulguinha de trás da orelha que deve ter uma crença ali por trás. Então, devemos investigar que tipo de crença é essa. É uma crença mais superficial? É uma crença ligada aos seus valores pessoais? É ligada a valores familiares? A valores profissionais, né? Que a gente tem que ir investigando esse passo a passo, analisando cada ponto ali, para a gente entender melhor como funciona isso aí. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, claro, respondeu. Aliás, você já começou a responder quando você contou sua história também, né? Aí TT Casablanca, minha mãe entrando aqui. Bom, Ione, eu gostaria, você falou aqui, a gente já comentou, que o processo de transição pode se dar de várias maneiras. Você falou aí pela doença, ou pelo desligamento de um emprego, né? Ou por, digamos, a falência de algum negócio, né? Um empreendimento, ou por, digamos, uma aposentadoria. A pessoa, depois que se aposenta, ela precisa continuar trabalhando e ela resolve não mais atuar na função que ela atuou durante anos, porque ela acha que já contribuiu com o que ela tinha que contribuir, e a partir daquele momento ela quer se sentir mais, vamos dizer, mais feliz, fazendo algo diferente, né? Certo? Bom, é algo que seja novo, que seja mais desafiador, né? Do que fazer as mesmas coisas que fez a vida inteira. Enfim, a pessoa está à procura de mudanças também, né? Algo diferente que acrescente à rotina dela, tá certo? Então, o que você falaria, Ione, para essas pessoas? O que você fala para essas pessoas para que elas não tenham que vivenciar? A gente sabe perfeitamente que não tem como a gente... cada pessoa faz sua escolha, obviamente. Mas, vamos dizer assim, existe uma via que seja menos dolorosa para que, né, para que essas pessoas consigam fazer sua transição, se esse mesmo for o objetivo delas, de forma mais tranquila, menos estressante, né? Você falou aí a questão agora há pouco da ansiedade, muitas vezes, né? A questão da ansiedade, né? Que pode, esse processo todo de transição pode provocar. Você deu o exemplo aí de pessoas que têm um emprego, mas que almejam ir para uma outra função, mas que, de alguma maneira, elas têm ali um benefício que não dá para abrir mão assim, né? Às vezes pode ser um salário, né? Um salário, digamos, considerável, não dá para simplesmente estar chutando assim. Mas existe a questão do estresse, porque existe a insatisfação. É claro que não é confortável, mas a pessoa ainda ela vai suportando até onde ela pode, né? Eu gostaria que você, se possível, falasse sobre isso. Apesar de que você também aqui já andou aí falando, né, sobre questões como essas, quando você contou, por exemplo, sua transição. Não tem como... O que acontece, Patrícia? Durante a nossa vida... Tá me ouvindo? Tô. Tá certo. Eu tô vendo aqui algumas Posso pessoas falar? entrando. Pode sim, tô te ouvindo. É porque como você parou, eu falei... Então, o que acontece? Não, porque às vezes está dando um delayzinho entre a nossa conexão. Mas o que acontece? Quando a gente se vê, se pega dentro de uma transição de carreira, primeira crença que a gente tem que ter em mente é o seguinte: existem escolhas certas e escolhas erradas. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa mente aí. E aí, o que acontece? Eu posso passar por uma transição, né? Provocada por uma doença, né? Eu citei, no meu caso, eu tenho uma doença autoimune, não posso passar por estresse, tenho que passar por uma transição de carreira. Ou sair daquela e ir para outra, deixar aquele setor e ir para outro, né? Um acidente de trabalho pode vir a provocar uma transição de carreira. Porque se for uma pessoa altamente
independente, uma pessoa que se vê fazendo as coisas e no estalar de dedos do dia para a noite, por exemplo, ela é pega de surpresa por um acidente de trabalho e aí ela tem que deixar de fazer aquilo que ela sempre fez e passar a fazer algo novo, fazer algo que ela não conhece. Ou então, por exemplo, como a gente viu aí, a pessoa, ela está entrando em um passo para a aposentadoria. E aí ela vai, faz ali as contas e percebe que quando ela aposentar, ela vai perder 40%, 50% do salário que ela ganha, que é o que normalmente acontece. E aí você tem uma vida padrão de X e você vai se ver naquele momento com reduzido 40% daquilo ali. Então, o que acontece? A pessoa se vê na necessidade de não parar, de buscar algo diferenciado, um segundo trabalho, um segundo a fazer, né? Uma renda extra para complementar aquela renda que vai lhe ser abaixada. Então, o que acontece? Para que seja mais tranquilo, que foi a pergunta que você fez, para que essa transição seja tranquila, para que essa transição seja mais leve, né? A gente fala o quê? Primeiro, você tem que se conhecer. Se conhecer, conhecer o seu momento, conhecer quem você realmente é, o que você está fazendo, conhecer o que você quer ser, quais são as perspectivas, né, dessa mudança, até onde você pode chegar, porque você pode buscar novos talentos, novas habilidades, novos comportamentos dentro desse autoconhecimento aí, verificar o que impede você de ser quem você está sendo para ser quem você quer realmente ser, né? Estar onde você realmente quer estar. Então, o que isso vai lhe fazer? Vai lhe fazer buscar um processo de coach, né? Que seria o profissional, né? Ou um psicólogo, psicoterapeuta que trabalhe, né? Essa movimentação, essa motivação, para que você consiga saber exatamente qual é o próximo passo. Qual é o próximo passo que eu tenho que dar? E quando eu der esse passo, o que mais eu tenho que fazer? O que mais que eu tenho que ir? Porque quando você está sozinha, você vai desbravando um mato. Eu gosto muito de fazer comparações com metáforas, né? Quando você pega ali uma mata fechada, que você vai caminhando, você tem que ir cortando árvore por árvore, sem saber exatamente se você vai chegar em algum lugar, se você vai conseguir fazer uma travessia. Mas se você conseguir um lenhador, né, que tenha um machado afiado, que tenha o equipamento adequado, você vai conseguir ir mais longe, você vai saber exatamente o direcionamento. Se você tiver, eu falo, um GPS ali, um mapeamento daquela floresta que você está desbravando. Então, a transição de carreira é exatamente isso. Você se vê dentro de uma floresta, se vê dentro de um momento fechado, um momento que você tem que tomar muitas decisões rápidas, mas você tem que tomar decisões assertivas. E mesmo que você venha tomar decisões que não são tão assertivas assim, como eu falei, existe escolhas certas, mas também existem escolhas erradas. Mas não é porque existem escolhas erradas que eu tenho que desistir de fazer minha transição de carreira, que eu tenho que viver naquela vidinha medíocre, mediana, né? E eu posso fazer algo diferente, já que eu entendo que eu sou para fazer algo diferente, que eu tenho potencial para fazer algo diferente. Então, aí entra uma segunda crença que você tem que colocar em embutir, que é uma escolha de carreira é para o resto da vida? Será que é isso mesmo? Será que a escolha que eu faço da minha carreira é para o resto da vida? Ou eu posso fazer
algumas decisões em períodos. Eu posso arriscar aquilo ali naquele momento, verificar se aquilo ali é legal para mim, se está legal, se eu posso dar um próximo passo, se aquele movimento que eu estou dando, ele está sendo assertivo, se eu estou tendo autonomia nessas minhas decisões, né? Se eu estou conseguindo realizar sonhos, porque eu acredito que a nossa vida aqui é exatamente realizações de sonhos. Desde criança, nós somos sonhadores. Então, a partir do momento que a gente sonha, e sonha com o pé no chão, tendo um planejamento certo, um planejamento adequado, e criticando pontos que podem ser falhos, né? Antecipando problemas, obstáculos que podem acontecer, porque eu não vou dizer, né, que uma transição de carreira ela é tranquila, que ela é fácil, que ela é uma decisão assertiva. Não. Todos os pontos, todos os detalhes, eles têm que ser pensados, repensados, analisados ponto a ponto. E a cada momento, a gente deve fazer uma análise dos desafios que a gente está vivendo, né? Dos riscos que a gente vai estar correndo. E quando a gente parte para a análise desses riscos, a gente consegue ser mais assertivo nas nossas decisões. A gente consegue ter mais clareza de que passo eu vou tomar no próximo dia, né? Eu vou conseguir realmente ir além daquilo ali. Ah, tá. Ó, o Tritão 4 falando, gostei do conteúdo, é a Cris Lago entrando. Bom, você falou algo bem interessante, você falou da questão do auto... Sim, claro, com certeza. Olha, o autoconhecimento você falou que é fundamental, porque assim, você primeiro precisa estar convicta, né, de que realmente você quer estar insatisfeito e o que é que você quer, né? Porque muitas pessoas estão insatisfeitas, mas não sabem o que querem, né? Então, a insatisfação é um passo, mas não quer dizer que necessariamente você precisa se precipitar, né? E como você falou também, Ione, a transição ela é um processo, não é igual para todo mundo. Cada pessoa tem uma realidade, não dá para você pensar numa fórmula para todos, não há como, né? Até já recebi uma pessoa aqui na live que a gente falou sobre isso, que não existe uma transição para todos, não é algo que dá para ser nivelado. Cada pessoa vive uma realidade diferente. Agora, essa questão de saber, vamos dizer, primeiramente você precisa saber quais são suas habilidades, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, as habilidades, né? E precisa fazer um planejamento, não é assim simplesmente vou fazer uma transição, tudo bem, o sonho é um motivador, né? Mas não dá para apenas, como é que se diz, ficar só no sonho, correto? E você fala também da questão da expectativa, lembra, né? que eu comentei com você, lembra que eu comentei com você à tarde que para acontecer a transição de carreira tem que doer bastante, tem que incomodar de tal forma que você põe um chega, um basta. Por quê? Porque a nossa vida ela é baseada exatamente nesse ponto de dor e prazer. O Anthony Robbins ele trabalha muito, né, dentro dos processos dele de motivação, de ativação aí da programação mental, exatamente dessa forma. Se não doer o suficiente, você não vai ter motivo para entrar em ação. E aí o que acontece? Você vai continuar naquela mesmice, você vai continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito que você fez, e mesmo que você, eu ainda vou além, mesmo que você mude de carreira, mude de setor, você ainda vai continuar insatisfeito porque você não doeu o suficiente, você vai ser aquela pessoa insatisfeita mesmo mudando o tempo inteiro. Por quê? Porque o que você tem que fazer é o seguinte, você tem que sentir que realmente é necessário a mudança, sentir que esse processo ele tem que acontecer, porque aí você vai pensar o seguinte, é uma dor tão forte
tão incômoda que te faz sair da zona de conforto e buscar algo além. E quando a gente sai, quando a gente expande dessa zona de conforto, quando a gente sente essa dor imensa, quem está à nossa volta não nos apoia. São os primeiros a apontar o dedo, são os primeiros a julgar, a fazer levantamentos, a fazer críticas, a nos desmotivar. Por quê? Porque você está arriscando, você está ampliando tua zona de conforto. Mas quando você amplia a tua zona de conforto, que você vê que aquilo ali é confortável, que aquilo ali está propenso para o que você desejou, para o que você planejou, você começa a sentir prazer. Então, é uma dor forte a curto prazo, mas que vai te causar um prazer a longo prazo, que é a satisfação de ver aquele plano que você fez sendo alcançado, aquele sonho que você desejou, que você pintou, você conseguir realizar. Então, é um lance bem interessante aí nessa tomada de decisão para a transição de carreira. Eu vou apenas complementar, Ione, o que você falou agora há pouco, essa questão do certo e errado. A gente poderia até complementar esse certo e errado e dizer que para algumas pessoas pode ser certo e para outras pode não ser, né? E não dá para chegar ao consenso se está tudo certo, se para você, né? Aquela história, eu aceito, né, a forma que você pensa e tal sobre isso. No caso de valores familiares, né? Das pessoas serem contrárias e acharem que trocar o certo pelo duvidoso é muito arriscado. É uma certeza para essas pessoas. Dentro da programação neurolinguística, nós falamos assim, mapa não é território. Por quê? O meu mapa são as minhas experiências, são as minhas vivências, são as minhas crenças, são os meus valores que vai provocar o que eu vejo, né? E o teu mapa é completamente diferente. Nós podemos ter feito o mesmo curso, nós podemos estar dentro do mesmo ambiente, mas as nossas bases familiares são completamente diferentes. Então, o nosso olhar é diferente. Por isso que existe isso aí que você está comentando. Com certeza. E também é aquela história que até já comentei numa live aqui, uma live que fizemos aqui recentemente, e até amanhã, quarta-feira, teremos uma continuidade dela, que fala justamente das leis sistêmicas e a transição de carreira, né? E essa questão, por exemplo, de você não seguir os valores da sua família, isso não quer dizer uma exclusão, né? Você não deve se sentir excluído por isso. E nem, ao menos, nem excluir a família. Isso aí é outra questão. Você seguir as suas crenças, seguir o seu caminho, é algo natural. E não deve haver exclusão por causa disso. Porque aí vai entrar na questão de desalinhamento lá, né? Na questão de, então se você não pensa como eu, então nós não temos, eu excluo você, né? E aí a gente entra em desalinhamento e aí, como a gente disse, sempre haverá aí uma questão de uma consciência aí que não é uma consciência da pessoa do que ela realmente quer. E sim, ela vai seguir aqueles padrões por identidade, e não porque tem a ver com o que ela realmente quer, né? Com a vontade dela. Ione, você já falou aqui dos benefícios que esse enfrentamento com as crenças pode trazer para as pessoas que estão insatisfeitas na sua função, não é isso? E para que elas consigam tomar os rumos nas suas vidas, né, profissionais. Então, é a questão de saber, como você falou agora, tem a questão dos desafios, agora existem os benefícios, que é justamente você enfrentar isso e dizer para você, a partir do momento que você sabe que a sua nova função está alinhada com o que você realmente quer, né? Como você já falou, é a questão do desenvolvimento humano, que pode ajudar nesse processo de consciência, de objetivo, missão, propósito, né? Que tem tudo a ver com isso. Bom, e como é que a consciência, Ione, de nossas competências ou pontos fortes podem ajudar nessa escolha profissional? Né? Porque a gente falou aqui, uma pessoa, por exemplo, que está numa função, ela está insatisfeita, mas ela não sabe exatamente o que ela quer, para onde ela vai, né? E como é que a consciência dos pontos fortes dela... Sabe aquela história? O que eu sei fazer além do que eu já faço há anos, né?
o que eu sei fazer, além do que eu já faço há anos, né? Porque tem pessoas, como a gente já disse aqui, que continuam muitas vezes na mesma função, porque, é claro, é bem mais fácil você continuar na mesma função, porque você já faz aquilo há muito tempo. Sabe aquela história? Eu já faço isso de olhos fechados, entendeu? E quando você vai para um terreno, para uma área, que você vai ter que encarar desafios novos, como, por exemplo, encarar o novo, vai ter que se expor muitas vezes, vai ter que se divulgar, vai ter que fazer algo que você não está acostumado a fazer. Tudo aquilo ali gera o quê? Ansiedade, óbvio. E gera o quê também? Gera medo, gera, né? Uma série de coisas que você precisa enfrentar, tá certo? Então, quais são as dicas que a Ione dá para essas pessoas iniciarem o seu processo de transição de carreira, né? E o que é que elas devem fazer primeiro? No caso dessas pessoas que, como eu disse, a consciência dessas competências, dos pontos fortes na escolha profissional. As pessoas que não sabem para onde vão ainda, que estão insatisfeitas na sua função, mas não sabem para onde querem ir. Não sabem exatamente qual é. Você falou do desenvolvimento humano, né? Você tem mais alguma coisa para falar sobre isso? A questão do autoconhecimento? Que é o A primeira autoconhecimento, coisa né? que essas pessoas elas têm que a primeira coisa que essas pessoas têm que ter em mente, Patrícia, por exemplo, a clareza do sonho que ela tem, quem realmente ela quer ser, né? O que ela quer se colocar, né? No caso aí, por exemplo, quando ela buscar ela sente um desejo muito grande dentro dela de empreender, né? Que é exatamente um enfrentamento muito difícil. Porque a gente sabe que quem vai empreender, ele tem que ter uma característica de arriscar no que não se vê, de arriscar em algo. É como se você atirasse no escuro, sem saber se você vai acertar ou não. E isso, Uhum. quando você entra dentro desse processo com um propósito de empreender, você às vezes tem que investir, né, financeiramente muito alto, né? E é um arriscar muito forte. E às vezes você se paralisa. Se paralisa, por exemplo, se for um perfil analítico, para ele arriscar é muito difícil. Porque se ele não tiver um terreno firme abaixo do seu pé, ele não vai arriscar. Se for um executor, independente se o terreno for uma areia movediça ou se for terreno firme, ele joga tudo. Mas o que acontece? Se ele não fez um planejamento certo, ele perde tudo, se vê num mar de fracasso e às vezes entra em um processo depressivo, né? Um processo de ansiedade por não saber o que está por vir e ele está jogando dinheiro dentro, ele está arriscando tudo, né? Se for um comunicador, ele fica falando e pouco faz. Ele fala e não tem coragem de fazer, né? Então, o que acontece? Qual seria uma sugestão aí nesse ponto, né? Se beneficiar de saber realmente fazer um planejamento financeiro de forma que você tenha uma segurança maior. Aí o que acontece? Se o seu perfil for um analítico, esse valor financeiro, esse planejamento financeiro lhe dá segurança. Se você for, por exemplo, um comunicador, saber exatamente o momento de se jogar, de buscar as pessoas certas para estar ao seu lado, quem são as pessoas, saber analisar, né? Quem são as pessoas que você pode trazer para próximo de você para fazer
essa transição de carreira, para que você não esteja sozinho, para que você se sinta seguro. Se por um acaso faltar dinheiro, quem vai segurar as pontas, né? Se faltar Olha um já a momento silagem ali, aqui, ó. quem vai fazer o próximo passo, né? A Jaci está colocando aqui o planejador, né? Puxar mesmo essa questão do planejador é importante porque quando você faz esse planejamento, você consegue ter clareza específica de tudo que pode acontecer, de quais são os obstáculos que você vai enfrentar. Então, você acaba tendo segurança no próximo passo, no próximo nível. E aí, o que acontece? Entra aí a ideia do grande sucesso, né? Quem são as pessoas de sucesso que você fez? A gente, dentro de programação neurolinguística, fala assim, para fazer isso, vamos fazer a modelagem. Alguém que você conhece já passou por isso? Já fez isso? O que ela fez? Como que foi essa transição para ela? Foi tranquila? Quais foram as dificuldades que ela enfrentou? Né? Então, a modelagem nessa transição de carreira, ela provoca isso, ela provoca uma segurança em você. Por quê? Porque você sabe o que vai acontecer. Você sabe o que pode passar. Mas como você já sabe, você já antecipou todos esses passos aí, o que você vai fazer? Você vai ter segurança, você sabe quem são as pessoas que estão próximas a você, que vai poder lhe ajudar. Você vai estar alinhado, né? Os seus desejos, os seus sonhos, com suas crenças, com seus valores. Você vai entender realmente por que você está escolhendo fazer aquela transição de carreira, né? Quais são as dificuldades que intensivamente você vai passar ali. E aí, o que acontece? Eu comentei com você que nós somos uma parte consciente, né? E essa parte consciente é aquela parte visível, aquela parte que a gente enxerga, que são as coisas que no dia a dia a gente sabe. Então, qualquer pessoa que vai passar por uma transição de carreira, ela vai ter essa parte, esse pilarzinho ali, bem consciente, bem definido. Mas o que ela não sabe é que abaixo do nível da água, ela tem o irracional, o inconsciente, que muitas das vezes, ou posso dizer aqui, a maioria das vezes, é o que vai tomar as decisões. É o inconsciente, é o irracional, que vai ficar batendo ali na sua mente o tempo inteiro, que são as crenças que você vai levar, né? De merecimento. Será que eu mereço mesmo tomar posse desse poder todo? Será que eu sou um comunicador legal? Será que eu tenho condições para planejamento, para colocar tudo na planilha, para fazer um passo a passo, definir tudo, rabiscar o que entra, o que sai, o que eu estou fazendo ali dentro desse movimento? Com certeza. Será que eu tenho condições de agir? Será que eu mereço, né? Será que as críticas que vão vir até mim, eu vou saber lidar com elas? Então, isso tudo está no inconsciente, que somente quando a gente está vivendo, está debatendo com isso, é que a gente começa a ver, mas a gente não sabe. E às vezes, quando a gente chega nesse momento, a gente desiste. Desiste porque a gente acha que nós não somos merecedores, nós não somos capazes, nós não somos bons o suficiente. São três crenças bem nítidas, inconsciente, que às vezes nos impede de ir para o próximo nível. Porque nós não estamos o tempo todo firmes com o compromisso da nossa palavra.
a gente quebra esse compromisso da palavra o tempo inteiro. Então, às Sim. vezes, a gente fala que vai fazer e não faz. A gente fala que vai agir e não age. Então, a gente fica com medo o tempo inteiro. E o medo, em vez da gente utilizar ele como nosso motivador, como nosso acionador para agir, o que que a gente faz? A gente deixa quieto. Paralisa. A gente prefere ficar no conforto daquilo que a gente está fazendo. Sim. Você falou algo bem interessante. Ficou legal, né? Aí para você, dessa forma que eu Sim. coloquei? Sim. A gente já falou antes aqui na live, que a gente vai caminhando para o final agora, essa questão do pela dor você entra em movimento, né? Que a gente até falou sobre essa questão, aí, daquela metáfora que diz não está doendo ainda o suficiente. Mas com certeza você falou aqui dos desafios que cada pessoa, dentro do seu perfil comportamental, pode, mas é como a gente já falou, que os perfis se complementam aí, essa questão dos perfis, seja comunicador, analista, planejador, seja lá qual for. Mas é como você falou, realmente, a pessoa que está ainda insegura, né? Ela não está alinhada ainda, o objetivo dela e a missão, o propósito não estão alinhados, porque ela ainda está na insegurança. Agora, a gente concorda que, de fato, a segurança faz parte de uma das necessidades humanas, né? A segurança. Agora é a questão. Você quer pagar o preço para fazer a transição? Aí precisa, como você falou, como é que se diz? Estar ciente ou tomar consciência do que você quer, né? E estar alinhada ali com seus objetivos, missão e propósito. Enfim, eu vou falar somente rapidamente aqui dos meus, né? Dos benefícios que a transição ela traz para mim. É a questão do atuar na função e profissão que eu gosto, né? Fazer algo diferente. E também encarar o novo, que significa encarar, por exemplo, desafios novos, né? Essa questão das crenças, como você falou, em relação, por exemplo, à exposição, né? Que é muito comum. Crenças em relação à exposição, mas algo que é necessário. Mesmo uma pessoa com perfil, como você falou, analista, mas na dor, ela vai ser desafiada e ela vai se desafiar, ok? Mas é aquela coisa. Primeiro, ela precisa estar no limite dela, ok? No limite para entrar em movimento e perder esse medo de ser criticado e de ser exposto é algo que vem com o tempo, né? Que a gente já falou aqui, a questão da prática, de entrar em ação, né? E com certeza, essa questão do planejamento e da execução estão ali, caminhando juntos, não é, Ione? Ione, nós vamos caminhando aqui para o final. Eu vou falar aqui um caso aqui de uma pessoa que eu atendi, né? Uma professora, e que essa professora, esse caso foi bem desafiador para mim, entendeu? Porque era uma pessoa que estava passando por um luto e também estava passando por uma situação de não estava se sentindo incluída no seu ambiente de trabalho. E ela foi atendida por mim e depois ela aceitou fazer um depoimento em que ela me agradece por, depois do programa, da mentoria, ela ter tomado coragem para fazer o que ela precisava fazer, mas que ainda não tinha, vamos dizer, não tinha ainda coragem de fazer, ok? Que era publicar e-books, publicar artigos, e agora pensa em atender além da função acadêmica, ok? Você gostaria de compartilhar algum caso conosco, Ione? Caso que você tenha atendido, quer compartilhar, fique à vontade, ok? Eu já atendi alguns casos de transição de carreira. Aqui para você, né, para ficar bem claro. Uma coach minha estava passando por uma dificuldade de tomar a decisão de largar o emprego político, né, que ela era assessora política, e passar a viver de terapia. E aí, o que aconteceu? A gente fez 2 sessões. Na segunda sessão, ela chutou o pau da barraca. Ela foi, pediu a demissão, montou o escritório, um escritório, né, de atendimento. E aí eu levei um susto. Eu falei,
que responsabilidade, né? Eu como coach, né, naquele momento, mas a gente sabe que toda decisão é do coaching. Então a gente não Sim. interfere nesse patamar. Eu tinha minhas crenças, né? Aquele medo da insegurança, do indefinido que estava ali, mas ela, dentro do trabalho que a gente fez, ela achou que se ela continuasse, ela não ia para o próximo nível. E foi interessante porque realmente, quando ela deu aquilo ali, a vida dela deu uma guinada. E hoje, já 7 anos depois do processo de coach, ela vive de terapia. Então, hoje ela ministra cursos, né, dentro dessa sala que ela construiu, ainda está alugada no mesmo local. Uhum. Ela faz cursos, atende clientes e faz um processo tanto terapêutico quanto de coach. Então, assim, ela adquiriu uma segurança que ela não tinha, que era fazer, né? E aí passou a fazer vídeos, que é necessário para arriscar, fez planejamento para fazer panfletos, para fazer cartãozinho de visita, convidar pessoas, participar de palestras, fazer esse tipo de coisa. Então, assim, para ela e até mesmo para mim hoje, é muito de grande satisfação ver esse sucesso que ela tem hoje e saber que eu passei com ela, que eu fui esse cheiro, né, dentro desse processo de transição dela aí. Eu acho que foi um caso mais fantástico que eu encontrei, e um outro que a pessoa ela não se sentia à vontade de fazer atendimentos. Ela tinha ela tinha uma doença, vitiligo, e ela tinha vergonha de si. E dentro do processo a gente definiu uma frase bem forte: a minha diferença faz a diferença. Hoje, essa frase é o programa dela de motivar outras pessoas que têm dificuldades, né, de autoimagem, de se olhar no espelho, de encarar um vídeo, uma videoconferência. E ela tira fotos. Hoje ela é representante de uma linha de bijuterias que, assim, eu olho de longe, distante, e fico encantada com os resultados que eu sei que começou lá atrás com a sementinha que foi plantada dentro do processo de coach que a gente fez. Então, assim, às vezes a gente não vê o resultado do processo durante o processo, né? A gente não vê esse resultado porque o que acontece com o indivíduo, com o humano, ele demora tempo para ser assimilado. Mas faz muito sentido lá na frente você ver que aquilo ali foi os frutos da árvore que você plantou lá atrás, que você ajudou aquela pessoa a dar o passo a passo. Muito interessante, Onyx, você fala desse processo e não é do dia para a noite, né? Um processo